É com o maior prazer, maior carinho que eu recebo esse amigo, jornalista, promotor, agente cultural, que tem uma história em Divinópolis de fomento político, cultural muito grande, principalmente nos anos 90. Depois ele abandonou Divinópolis. Abandonou não, mas ele decidiu levar os projetos para um âmbito maior. Emerson Penha, prazer é meu, te receber amigo, aqui, meu cara. Hoje, quanto tempo? O Emerson que tive o prazer de trabalhar, de conhecer, foi meu chefe na prefeitura. Priscas eras. 1993. 1993, quase 30 anos, hein? O Emerson era chefe de gabinete, já secretário de governo da administração, isso. Ainda muito jovem. Tinha 21 para 22 era anos. O mais jovem chefe, o mais jovem secretário de governo na política brasileira. E de lá para cá, muita história, Emerson. Realmente, bastante coisa aconteceu. Como nós dizíamos agora, são 30 anos, né? Quase 30 anos a partir desse tempo. Inclusive, saudosos tempos, né? Tivemos chance de fazer tanta coisa naquela época, né? A gente outro dia conversou. Aqui, vou mostrar um trechinho do Cesta Básica aqui. Olha só, é mesmo. Cesta Básica de Cultura, foi em 1995. Que bom, que ótimo. Prazer estar aqui com você, prazer estar de volta a Divinópolis, eu que tenho família aqui, pai e mãe. Na verdade, você nunca deixou. Você nunca vai deixei. E volta, mas hoje, basicamente, o contato é mais familiar. O contato hoje é bastante familiar, né? Eu venho sempre que posso, meus pais moram aqui em Divinópolis, tios, primos, tanta gente, né? Embora a gente quase nunca tenha a chance de encontrar a maior parte da família, né? Mas pai e mãe é importante a gente estar por perto, né? Estar por perto e ter o contato. Então eu venho sempre. Esteja eu em Belo Horizonte ou em São Paulo, que é onde a gente fica aí dividindo o espaço, né? Com outros lugares. Na verdade, você divide moradia em várias partes do país. Já nos 50 já está na hora de aquietar um pouco, né? Mas está difícil por enquanto, viu? Mas eu estou sempre aqui. Vira e mexe, estou por aí. Venho num dia e volto no outro, corrido, mas estou aí. O Emerson, depois de deixar a política em Divinópolis, tem uma passagem muito bacana pelo jornalismo nacional e internacional, né? Trabalhou em Rede Globo, São Paulo, Rede Globo Brasília, SBT, e foi correspondente internacional na África. Na África, pela Empresa Brasil de Comunicação, pela EBC, que é a Rádio Nacional de Brasília, a TV Brasil e a Agência Brasil. Então passei 1 ano e meio na África, em 2012, 2013, e uma experiência inesquecível, né? Eu fui, dos 54 países africanos, eu conheci 24, viajando, né? E mostrando, aquilo deve ser sozinho, né? Sozinho, não tinha equipe, não tinha nada disso. Às vezes eu conseguia levar comigo um cinegrafista, que era o Nelson Mondlane, que é um cineasta lá de Moçambique. Então, às vezes eu conseguia estar com ele, mas muitas vezes não. Muitas vezes era sozinho mesmo, sabe, assim, no peito e na raça, botando a câmera e... né? Então, passei pelo Sudão do Sul, que tinha só 1 ano de independência, e nessa ocasião estava com o Nelson, a gente foi preso por guerrilheiros lá. Mesmo chegou Ficamos 36 horas na mão de guerrilheiros lá. E aí você espera tudo, né? Um lugar que não tem embaixada do Brasil, um lugar que não tinha nem banco. Você via os chineses fazendo negócios lá, carregando a maleta com 2 seguranças ao lado. O que tinha naquela maleta? Dólar, né? E então você imagina, você não tinha a quem recorrer, né? Mas a gente conseguiu negociar lá e sair desse aperto. Tenha sido uma das experiências mais interessantes da sua vida. Foi muito interessante. Passei por algumas outras, né? Tivemos problema desse tipo na Bolívia, uma época, no Peru, mas esse foi mais intenso. Esse foi, realmente, deu para ter medo. E aí, qual que é a essência do jornalismo? O Emerson Penha lá no Sudão com guerrilheiros, ou o Emerson Penha de terno, gravata, cobrindo política nacional em Brasília? Olha, eu para te dizer a verdade, eu acho que eu prefiro os guerrilheiros. Né? Certo? Mas estou sendo irônico, né? Mas acho que são coisas muito diferentes. Quem cobre Brasília aprende a urgência do jornalismo,
né? Em Brasília as coisas às vezes se dão por segundos. Hoje mais do que nunca, Sim. que você tem aí essas tantas facilidades de publicação, né? Tantos canais, o YouTube e os próprios sites dos órgãos de imprensa que contratam, né? Antigamente você ficava esperando o dia seguinte para você pegar o jornal na banca e ver o que é que fulano ou Beltrano escreveu. Você ficava esperando dar 8 horas da noite para poder assistir o noticiário. Hoje é absolutamente instantâneo. Absolutamente instantâneo. Então, se um sujeito que publica alguns minutos depois do outro, ele perdeu nesse jogo. Essa aqui é a verdade. Então, quem cobre Brasília, quem trabalha em Brasília, evidentemente adquire essa, vamos dizer, essa noção da velocidade das coisas, da urgência das coisas, da precisão das coisas. Porque uma notícia errada em Brasília, ela destrói tanto o noticiado quanto o jornalista. Sim. Né? Lá você não tem margem para erro. Não tem margem para erro, não dá tempo, não tem jeito. Foi né? uma experiência boa para você como jornalista lá? Ah, foi, com certeza foi. Primeiro que foi um tempo muito bom, um tempo em que a gente estava no SBT. Eu era repórter do Jornal da Globo em Belo Horizonte, né? E naquele tempo a Ana Paula Padrão é que apresentava o jornal e era editora executiva e tal. E quando ela foi para o SBT, ela levou algumas pessoas desse jornal com ela, para a equipe dela. E eu fui convidado. Então foi um período muito bom. Foi um período em que a gente tinha muito recurso tecnológico, sabe? Porque havia, naquele momento, se fez um investimento grande, havia um entusiasmo, né? Então a gente tinha muita condição de fazer boas coberturas. E realmente, viajei boa parte do mundo, cobrindo o presidente da República, né? A gente aprende pacientemente a esperar uma sessão inteira do STF ali, para ver que só lá no finalzinho é que alguém vai dar alguma posição que realmente interessa, né? Essas coisas são, como você falou, são experiências incríveis. Hoje, você está muito focado em alguns projetos, principalmente na área documental. É verdade. Né? O que você destaca hoje? O que o Emerson Penha hoje está fazendo? Olha, recentemente, eu tenho uma produtora, Horizonte Filmes, e nos últimos anos nós lançamos uma série de títulos. Por exemplo, pelo Globoplay, eu dirigi um longa-metragem chamado Uma Gota de Esperança, que conta a história de uma colega nossa, minha amiga muito querida, Larissa Carvalho, repórter da TV Globo Belo Horizonte, que tem um filho, caçula, o Theo, que nasceu com um problema muito grave, que é uma acidúria glutárica do tipo 2. Ele não consegue metabolizar proteínas e ela não sabia disso, porque o tal do teste do pezinho era incompleto até então. E o menino, então, ele tem uma série de problemas, não é? De motores, de fala, etc. Até hoje, que se ela soubesse a tempo, isso não teria acontecido. Então isso rendeu um documentário muito bacana, né? A gente entrevistou gente no Brasil, nos Estados Unidos, sobre esse assunto. Tem o curta-metragem Quilimérios, que foi premiado, foi premiado na Índia, foi premiado nos Estados Unidos, participou do Festival de Chicago. Esse documentário fala de um povo que vive ainda hoje como vivia 150 anos atrás nas montanhas do Baixo Jequitinhonha, na divisa entre Minas e a Bahia. Né? Então são lugares altíssimos, de difícil acesso, e esse pessoal mora lá e não quer sair. Então a gente fez esse documentário, Quilimérios. Ele até está liberado no YouTube, para quem quiser ver, está livre. Vou deixar o link aqui na descrição aqui para o pessoal poder acessar. É só acessar lá o Quilimérios. E tem uma série de outros curtas-metragens. Tem um que vai sair agora, que tem uma proximidade muito grande com as coisas de Divinópolis, tem muita gente daqui entrevistada, que é o Filhos do Fogo, que é um documentário sobre o lado humano da fundição. A gente olha a fundição, aquele negócio sujo, cheio de fogo, né? Porque fumaça, né? E tal, aquele ambiente e tal. Mas a gente não vê que tem gente que está ali 30, 40, 50 anos seguidos trabalhando naquilo. Então a gente foi atrás de ver quem são essas pessoas. Então entrevistamos gente aqui, entrevistamos gente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Cláudio, além de Divinópolis, né? A gente fez essas entrevistas. Esse vai sair agora em abril. Tem um outro curta-metragem para o fim do ano, chamado Elifas Andreato, o pintor de sons. O Elifas Andreato é o maior capista da MPB. Ele que fez algumas das capas mais importantes, icônicas, né? De discos na MPB, né?
E isso foi muito forte. Quer dizer, ele fez 30 e tantas capas do Martim da Vila, 30 e tantas do Paulinho da Viola, fez capa da Elis Regina e tal. Então nós estamos contando um pouco da história dele, que sem ser músico é um ícone da MPB. Tem a sensibilidade da música. E tem uma obra que a gente está fazendo há 8 anos e meio, que é o Estrada Natural, que é um documentário que fala sobre o fim das ferrovias no Brasil e usa para isso, né, lança mão da história da Estrada de Ferro Bahia e Minas, que foi erradicada em 1966, você veja, já tem 56 anos, né? E ainda hoje as pessoas se ressentem da falta dela por ali. Ela ligava o Vale do Jequitinhonha ao mar. E o Milton Nascimento e o Fernando Brant fizeram uma belíssima ponta de areia com essa história. Mais bonitas que nós temos. Né? Tem gravação em tudo quanto é língua, pelo mundo afora, né? E essa história é maravilhosa. Então foi muito bom, porque quando eu comecei a fazer esse filme, o Fernando Brant ainda estava vivo, deu talvez aquela que tenha sido a última entrevista dele para nós. Alguns meses depois, ele infelizmente faleceu. Nós fomos à casa do Milton, ele se entusiasmou, tocou piano e cantou, tudo isso está no filme. É um material, então, riquíssimo. É um material riquíssimo. Esse a gente vai lançar agora, entre maio e abril. Esse está pronto. Entre abril e maio, com certeza. Esse está pronto, está prontinho para ir. Tá, a gente tem algum trechinho que a gente A gente tem um trechinho que a gente vai mostrar aqui no programa. Então vamos conferir um trechinho, então, desse documentário. Um filme, né? A gente não pode... A história é tão bonita que a gente não pode chamar só de... É um filme, de documentário. É um longa-metragem. É uma peça que tem um valor... quando a gente fala de ferrovia em Minas, já tem um valor muito grande. Quando fala de Minas Bahia, isso ganha um... Inclusive, vários deles, quando a ferrovia foi desativada em 1966, foram transferidos para Divinópolis. Tem uma turma enorme aqui. Que veio de Ladainha. Ladainha, que é a região de Teófilo Otoni. Exatamente. Tem muita gente aqui que é daquela região. E a gente entrevistou vários deles ali no Esplanada. Todos estão aí no longa-metragem. Tem Divinópolis no cinema. Olha que bacana. Vamos conferir então um trechinho. É um negócio que me deixa até meio triste. Como é que podem ter tirado, né? Essa coisa tão maravilhosa assim. É como amputar alguma coisa na gente. Amputa afetivamente. E é doloroso ver trilho revolvido porque foi arrancado, porque não vai ter mais trem. Porque a vitalidade de muitos lugarejos aí era o trem, era a passagem do trem. Certas coisas pertencem ao povo, pertencem à história, pertencem aos sentimentos. O trem para nós é a vida, é tudo, né? Eu acho que o mineiro é essencialmente um indivíduo trem. Né? Possibilidade de ter um lançamento especial em Divinópolis, gente? Mas com certeza, com certeza. A gente já poderia ter lançado antes. Agora, com esse negócio de pandemia, puxa vida, eu queria fazer um evento, ou uma série de eventos, nesses lugares principalmente, né, que aparecem no filme, para as pessoas poderem ir se ver os amigos lá no cinema, né, olha lá, fulano e tal. Porque isso aqui é bom, né, a gente trabalha para isso, a gente faz esse tipo de coisa para ser visto, para as pessoas conhecerem a história. Você quer contar uma história para os outros. Mas aí acabou, essa intenção ficou só na intenção, porque com a pandemia a gente não podia fazer nada, nenhum evento público, né? Então, agora que as coisas estão sendo retomadas, então é nossa intenção lançar o filme. E sim, com certeza, teremos alguma coisa em Divinópolis ainda esse ano, para que as pessoas possam assistir. E certamente vai estar em algum desses serviços de streaming, estamos negociando, ainda não sei em qual, mas ou o Netflix, ou o Globoplay, ou o Amazon Prime, um desses certamente terá. Você tem feito trabalho, sempre fez, muito envolvido também com a questão de marketing. Você trabalhou em grandes campanhas nacionais, é verdade. assessorou e assessora grandes empresas. Está sobrando tempo para isso ainda?
Ainda mais se a gente levar em conta que essas coisas praticamente não remuneram, né? Porque filme você recebe um dinheiro aqui, gasta o dobro ali para fazer, na expectativa de compensar depois. Muitas vezes você gasta antes para tentar receber depois. Todas as vezes. Porque você já está com a mão na massa. Esse filme mesmo. Como é que você está lá em Teoflotone filmando, de repente você fala, olha, acabou o dinheiro, vamos fechar tudo aqui, quando tiver mais a gente volta. Não, você está lá, você vai acabar de fazer, não é? Então isso tem custo, tem que pôr dinheiro do bolso. Para depois tentar recuperar, e aí o tempo já passou, a moeda já desvalorizou, né? Mas é isso mesmo, é uma vocação. O jornalismo mesmo, ele tem um quê seja como documentarista ou como jornalista do dia a dia, como repórter, como editor, ele tem um quê de sacerdócio, de entrega, você sabe bem disso. Você te chama a qualquer hora, a hora é essa. É agora. Né? É agora, não tem outro jeito. E a gente vai no maior entusiasmo. A gente vai, né? A gente vai sim. Mas continua focado em outras áreas. Continua focado em outras áreas, tem uma produtora, a gente tem uma série de trabalhos, filmes institucionais, muita coisa, em São Paulo, em Minas Gerais, em Mato Grosso. Então tem assim, esparramado pelo Brasil, né? Tem coisas esparramadas pelo Brasil. Temos também um trabalho ainda muito no início, nos Estados Unidos, de uma companhia para uma transmissão, vamos dizer assim, online de determinados assuntos que interessam ao Brasil e à América Latina, mas isso ainda é incipiente. Ainda é vamos dizer assim, está muito no início. Já começou a acontecer, mas está muito no início. Vamos ver como é que vai ser. Mas você teve um momento, até candidatou a deputado estadual, uma votação muito boa, mas era uma outra realidade. Você tinha 2 anos, pouco tempo ainda de atuação política, em um momento de caciques políticos muito fortes. Então você se entusiasma, né? Você era o menino que veio para desafiar basicamente os grandes caciques de Divinópolis. Teve um resultado muito bacana, depois distanciou disso. Olha, a gente, ainda mais quando começa a exercer o jornalismo, você começa a descobrir que você pode servir a comunidade de várias maneiras. Né? A informação é uma delas. Nós estamos vendo aí hoje a necessidade premente de informação correta, não é? Porque todas as informações, né? O Humberto Eco já dizia isso, que nesse tempo de internet, a voz do sábio lá que você vai entrevistar, ou a voz do idiota que passou ali, elas têm o mesmo peso, elas têm o mesmo canal. E às vezes o cara aqui que não sabe nada falou um negócio mais atraente, é muito mais visto do que o outro que falou seriamente. Então você descobre que poder, vamos dizer assim, filtrar isso, poder estabelecer regras, parâmetros para ver se aquilo é verdadeiro ou não é, e a partir disso divulgar, isso se torna de uma maneira paradoxal cada vez mais importante. Porque ao mesmo tempo que você tem a facilidade cada vez mais de divulgação, etc., você tem que apurar cada vez mais, porque o volume é muito grande. Então é um paradoxo, né? Exatamente. Muita coisa chegando para você ali. Muita coisa ao mesmo tempo. Tem aquele rio de coisas que você não sabe o que é verdade e o que não é. E o Emerson Penha, cidadão, como que ele se coloca nesse mundo de tanta informação? Você que já esteve do outro lado, no exterior, mandando informação, acompanhando viagem presidencial em Brasília, que é o foco da questão política, e de repente o Emerson Penha que está com o celular em casa sexta-feira à noite. Como é que você encara esse mundo nosso de tecnologia de hoje? Eu acho que a gente tem que olhar com como eu te falei, com um certo cuidado. Eu tenho, claro, as minhas convicções, né? Acho que rupturas no caminho da política, né? Você dizer assim, agora vai acabar isso tudo e nós vamos fazer aquilo outro começado do zero. Isso é uma maluquice, né? Eu acho que as políticas elas podem ter correções de rota, mas elas têm que levar adiante os trabalhos que já começaram a ser feitos lá atrás. Né? Então eu não acredito em rupturas, acho que a política tende a voltar a um curso que a gente pode chamar assim de mais normal, agora nessas eleições de 2022, né? Esse negócio de, porque eu prendo e arrebento, isso acho que não vai prosperar não, né? Eu acho que o Brasil não quer isso.
Então, o meu sentimento é um sentimento, como cidadão, como você perguntou, é um sentimento de esperança. Eu acho que de 2023 adiante nós teremos tempos melhores. Tomara. Registrar aqui também, mandar um abraço para o nosso querido Elson Penha. Né? Verdade, meu pai. Elson Penha, o pai do Emerson, que já passou aqui pelo Espaço Aberto, e tem inclusive um vídeo dele no canal. É um vídeo aqui de 2013, vou rodar um trechinho aqui daqui a pouco. O Elson, ele ao lado do Pulinho e de alguns outros, eu considero os remanescentes de uma época de visão desenvolvimentista. Uma turma que talvez, Zé Elísio, claro. Elson Penha, Pulinho, são pessoas que ainda imaginaram Divinópolis de uma forma mais macro, inserida numa coisa maior, um projeto desenvolvimentista maior, mais completo. Porque hoje a gente tem uma visão, e não é, infelizmente, uma questão só de é geral, primeiro prefeituras e Estado, essa questão financeira. Então fica todo mundo resolvendo... Tapando o buraco. Tapando o buraco, né? E eles conseguiram ainda, alguns anos atrás, desenvolver um projeto. Infelizmente, no caso de Divinópolis, quem deveria tocar a coisa não levou a sério, não assumiu esse compromisso. Embora a gente possa dizer que vamos dizer assim, desse conjunto de ideias desse grupo, nasceu o Cefet, nasceu... Muita coisa grande. Até hoje a Universidade Federal que está aí ainda é fruto desse pensamento, trabalho. Dessas pessoas que você citou, né? A própria consolidação da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Foi uma luta desse Puxa grupo, vida, né? Então a gente tem que... Vamos rodar um trechinho aqui dessa entrevista para relembrar um pouco dessa história. Para se desenvolver é preciso conhecer. Quem conhece tem desenvolvimento. A cidade que investe em conhecimento, ela realmente acaba se desenvolvendo. É o caso da universidade, né? Nós trabalhamos esse tempo todo aí pelo fortalecimento da universidade, como você citou bem, o Pulinho também citou aqui na parte anterior. Divinópolis acabou conquistando um espaço muito bom na área universitária, né? Hoje nós temos aí cerca de quase 12 mil alunos estudando na nossa universidade, né? Nas nossas universidades, seja na área pública, né? Como a Federal hoje, o Cefet também, que tem curso superior, seja na área da iniciativa privada, que tem feito um trabalho brilhante e importante em Divinópolis. Grande figura, né? Pois é, rapaz, ainda tem vamos dizer, o privilégio de conviver, né, com ele por perto. Tem uma então, história isso muito maravilhoso. Na CEMIG. Foram mais de 3 décadas na CEMIG, né? Começou como engenheiro assistente e se aposentou como superintendente. Então ele seguiu na carreira os degraus todos, né? Ao longo de uma vida inteira. Né? Isso aí é exemplo para todos nós, é claro que sim. Emerson, estamos caminhando para o final. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu é que agradeço. Há algum tempo a gente vem conversando em rede social, Emerson, nós temos que gravar, porque acho que o objetivo desse espaço aberto é muito isso, é o reconhecimento, de forma simples, num bate-papo, mas é uma maneira que a gente tem de estar levando para a população a história de quem tem compromisso com Divinópolis, quem tem compromisso com a cidade, quem fez pela cidade, quem valorizou o nome de Divinópolis. Isso é muito claro quando a gente se refere a você, pelo seu envolvimento com Divinópolis. E antes da gente encerrar, eu queria rodar um outro trechinho de um outro vídeo para a gente encerrar falando disso, que talvez seja uma das coisas que mais me remete a você. Cesta Básica de Cultura. Excelente lembrança. Cesta Básica de Cultura, que foi um dos mais importantes projetos culturais da história de Divinópolis. Porque ele promovia, fomentava a cultura local e inteligentemente usava um gancho nacional para dar visibilidade. Tivemos Luiz Melodia, Belchior, Sai Guarabira. Quer dizer, o último show era sempre o do artista nacional e o pessoal começava a chegar cedo. Então, nesse meio tempo, tinha acesso a exposições, local, tudo isso. Uma coisa
sustentava outro. Não existia lei de incentivo. Exatamente. Você vai fazer um show só de um artista local, o que eu torço muito para que se for levar o José na Praça do Santuário, lote. Mas não vai lotar como se você for levar se levou Belchior, Luiz Melodia, Boca Livre. É verdade. Então você tinha um público muito grande que ia ver o artista nacional. Público não só de Divinópolis, mas de toda a região. Você se lembra? Tinha gente até nas árvores para assistir. Exato. Então essas pessoas vinham, conheciam muito do trabalho do artista local. O artista local tinha acesso nos bastidores ao artista nacional. Era mesmo, de fato. Tinham chance de conversar, coisa que não ia acontecer nunca na vida. Uma outra situação. Em nenhuma outra situação. Vamos ver um trechinho do Cesta Básica. As pessoas que estão criando, de poderem aparecer, de poderem mostrar o seu trabalho e de poderem, então, entrar num circuito também comercial e de divulgação daquilo que elas produzem. Divinópolis sempre foi um caldeirão cultural e isso, como uma cidade polo do centro-oeste de Minas, sempre representou isso. Eu acho que Cesta Básica de Cultura, esse projeto, traz um momento oportuno de se agregar todas essas tendências culturais. E é uma coisa interessante, né? É uma coisa que não só aqui em Divinópolis, mas acho que no Brasil em geral, interiores, enfim, esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade musical, cultural, vamos dizer assim, é uma coisa que pode, né, tem que acontecer todos os anos, né, e toda vez possível. Eu estou assim, muito agradecido e feliz pra caramba de estar aqui em Divinópolis fazendo esse trabalho aí, né? Eu quero chamar agora Gelara e Lemon. Mora uma cidade em minha janela, mora pra sempre no meu olhar. As luzinhas brilham bordando a noite, tudo é presépio do meu altar. Brilham mudando a noite, tudo é presépio do meu altar. Lá no horizonte tudo é de brinquedo, barro, chocolate e confeito. Vendo isso da saudade? Da saudade. 1995, ano municipal da cultura, foi no tempo do prefeito Aristides Salgado, né? Que está aí hoje. Agora é imortal. Firme e forte, agora é imortal da academia, né? Muito merecidamente. E que falta faz uma pessoa como aquela na política, né? Sim. Que falta faz um Aristides Salgado na política, né? Quem nos dera. Mas, e foi um tempo assim, era o Augusto Fidelis, que estava lá na Fundação Municipal de Cultura, foi um tempo muito bacana. Dá saudade sim, com certeza. E com essas imagens eu queria, então, agradecer a sua presença, te dar os parabéns, sabe, pela sua história, por tudo que você conquistou, pelo trabalho que você fez. Sinta-se homenageado e saiba que Divinópolis tem muita honra de ter filhos ilustres assim. Puxa vida, a honra é minha de ser filho de Divinópolis, de estar sempre por aqui, na medida do possível, revendo os amigos, revendo a família. Eu é que agradeço o seu convite, conte sempre comigo. Muito obrigado. Ação, meu cara.